enfim, Mauro, tem alguma informação sobre proposta para o Gerson? O que você acha dessa postura? Porque não é só o pai, né? É o empresário do Gerson a público falando isso tudo aí. Bem, primeiro, assim, Flamengo, informação que o Flamengo me passou ontem foi: nenhuma proposta chegou pelo jogador. Ponto, né? Mesma minha. Então, quanto a isso, estamos aí. Não tem muito o que acrescentar. O que me espanta é o espaço que os colegas dão pro pai do jogador, né? Porque, assim, o Gerson tem um de maiores salários do Flamengo? Não, não tem. Agora, se o Gerson cumprisse seu contrato Olympique de Marseille até o final e voltasse ao Flamengo como dono dos direitos federativos, ele negociaria um salário maior. Porque o Flamengo não teria que pagar o que pagou a Olympique de Marseille, que foi acho que 15 milhões de euros, alguma coisa assim. Né? O Isso. Flamengo poderia pagar mais ao Gerson. O Robozinho, o Michael, ele cumpriu todo o seu contrato com o Al Hilal, saiu livre, negociou uma condição melhor, porque o Flamengo não pagou ao Al Hilal para ter o Michael. Consequentemente, ele pode, o quê? Salários, luvas e tal. Quando o jogador é dono dos direitos, ele negocia mais. O Gerson não cumpriu o seu contrato com o Olympique até o fim. E o Flamengo foi buscá-lo de volta quando ele quis voltar. Então tá 0-0, amigo. Tá 0-0. A comparação é essa. O Flamengo deixou 15 milhões Foi lá buscar e o no. Gerson não estava nem jogando, né? Mas vamos dizer, tinha sido barrado, Não, estava na foi barrado pelo outro reserva. técnico. O É. técnico croata, cujo nome não me recordo agora. Tudor, Mas, Igor Tudor. Igor Tudor, isso. Ele não estava jogando. Ele foi bem com o São Paulo e na outra temporada ele estava lá encostado. O Flamengo falou, o resgatou de volta. Então, peraí. E teve que pagar o Olympique. Se ele fica lá, atura o Igor Tudor, atura não sei quem, tivesse jogando hoje lá, até hoje, lá no Olympique, né? Tá o Deserbe lá agora, né? É. Ele é o vice-líder do campeonato francês. Terminasse seu contrato, não vou renovar, ele voltaria ali, Flamengo, para onde fosse, ele negociaria o salário de outra forma. Por que, o Danilo negocia com o Flamengo? São livre. Ele negocia o salário com o Flamengo numa outra condição. Alexandro, o Michel é a mesma coisa. O Plata já é diferente, o Flamengo teve que pagar pelo Plata. Não negocia nos mesmos termos. E até a renovação do Bruno Henrique tem isso também. O Bruno Henrique estava livre. Ele cumpriu o contrato com o Flamengo. Gente, quando o jogador cumpre todo o contrato, se ele não renova, ele passa a ser dono dos seus próprios direitos. Ou seja, ele escolhe para onde vai. Então, quando ele negociar com o clube, ele vai dizer o que para o clube? Olha, você, para contar com o meu futebol, você teria que pagar tantos milhões para o clube onde eu estava. Mas agora eu estou livre. Então, vou fazer o seguinte: você me dá o salário e paga para mim. Uma parte, geralmente é assim, tá? Uma parte do que você pagaria para o clube. Vai sair mais barato. O meu valor de mercado na época que eu estava com o contrato há um mês era de 10 milhões de euros, digamos. Vamos acertar aqui 5, fechou em 4, beleza. Parcela no salário. Aí o salário do cara dispara, porque não é só o salário. Então isso tem que ser bem compreendido. O Gerson não cumpriu o seu contrato até o fim com o Olympique. O Flamengo teve que pagar aos franceses para contar com o seu futebol. Outros jogadores chegam livres, negociam em condições melhores. Simples assim. Mas, pelo bom momento dele, o contrato dele vai até o final de 2027. Tá? O Gerson faz 28 anos agora em maio. Acho que é 20 de maio. Simples. Procura o Flamengo, propõe um prolongamento do compromisso. Vamos fazer por mais 2 anos? Até 29, né? Até lá o Gerson vai estar com 32 anos, ainda vai estar em boas condições. Um atleta forte como ele, tudo saudável, não tem nenhuma lesão grave na carreira. Tomara que não tenha. O Flamengo concorda? Beleza. Aí você renegocia. Um outro salário, contrato mais longo, multa mais alta, protege o clube. Porque para a Europa é difícil ele voltar. Ele já bateu lá 2 vezes. Ele jogou em 3 times lá. Roma, emprestado à Fiorentina e Olympique. Bateu, voltou, bateu, voltou. Não fez carreira longeva lá. É óbvio que a imagem do Gerson para o futebol europeu, que esse jogador bate aqui e quer voltar para o Brasil. E se você procurar na rede social, até coloquei na rede social aqui na minha hoje, na época do Olympique, você vai encontrar, por exemplo, deixa eu achar aqui exatamente a matéria. Globo Esporte. Pai de Gerson reclama de técnico cogita a saída do Olympique de Marselha. Marcão, que também é empresário do ex-Flamengo, diz que Igor Tudor atrapalha sonho do filho de ir à Copa do Mundo e admite: vamos procurar outro lugar. Matéria por Redação GE, sempre Redação GE nessas horas, famoso Redação GE, 24/10/22. Ou seja, ele queria sair de lá e o Flamengo foi lá e tirou ele de lá, mas teve que pagar. Agora, eu acho curioso que, assim, coloca-se esse tipo de coisa. Você quer falar do assunto? Minha opinião, tá? Você vai, ouve, o cara falou no podcast, liga para ele, vem cá, mas ô Marcão, tem todo um contexto, tem isso tudo que eu falei aqui. O Flamengo pagou uma multa por ele.
Por que ele não cumpriu o contrato até o final? Chegaria livre aqui e negociaria uma outra condição. Você estaria com a faca e o queijo na mão para negociar com qualquer clube do mundo. Ele não quis ficar. Você mesmo disse que tá, porque ficou na reserva. Cara, os jogadores ficam na reserva, eventualmente, saem, voltam. É assim que funciona. Enfim. Mas me impressiona como se dá espaço para isso. Sabe? Sempre dá um espaço. Impressionante. Mas tudo bem, cada um que sabe de si. Ô Mauro, antes de ouvir a opinião do André, você não acha que pode ser arriscado também, depois que um empresário, o pai, vem a público, fala tudo o que falou, Flamengo de imediato dá uma valorização para o Gerson, que é merecida, na minha opinião. Outros jogadores não tem risco de repente, empresários de outros Claro, jogadores fazerem igual, o Pedro, por exemplo, Ortiz, claro. que também tem um salário um pouco defasado em relação a outros que chegaram depois? Claro. Só que o Ortiz, o Flamengo pagou pelo Ortiz, o Pedro, o Flamengo pagou pelo Pedro. Gente, essa é uma diferença fundamental hoje. O jogador livre, ele negocia em outra condição. Porque ele é livre. Ele vai para onde ele quiser. O jogador que você paga a multa, o clube já pagou a multa para tê-lo. Porque não é só salário, é o salário e o cara cobra luvas ali, como se estivesse vendendo direito para o clube. O mercado trabalha hoje dessa maneira. Até bem absurdo, de repente, em caso de renovação de contrato, acho bizarro isso, mas funciona assim. Funciona assim. Há uma diferença do que eu posso achar, a minha opinião, e a realidade. A realidade é essa, a vida é como ela é. Tá? Enfim, mas acho muito ruim. É sempre publicamente, sabe? Vai lá, conversa, negocia, cara. Fala com os caras. Esses caras estão ali há quanto tempo? Um mês e pouco. Né? Um mês e pouco dessa gestão. Não dá para sentar, conversar, dialogar, fazer uma proposta. Apresenta uma proposta. A proposta é essa, tudo, prorrogar um contrato, peraré. Enfim. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.